Oi pessoal, eu sou Vilma Pastor, sejam todos e todas bem-vindos, e bem-vindas ao módulo pedagógico de educação inclusiva. Neste módulo nós faremos um recorte com foco nas pessoas com deficiência. Inicialmente nós vamos falar um pouco sobre o que é incluir, depois nós apresentaremos alguns marcos legais e algumas políticas públicas que são norteadoras da inclusão no âmbito educacional, discutindo um pouco o que esses documentos dizem sobre o gestor escolar e a educação inclusiva e, por fim, nós apresentaremos algumas sugestões de como tornar a escola inclusiva com base nesses documentos, a partir dos princípios que estão postos nesses documentos. Vocês já pensaram, como seria um mundo imaginado, adequado apenas para as pessoas com deficiência, um mundo em que as pessoas que não têm deficiência, elas estivessem fora do processo, fosse algo incomum? É sobre isso que este vídeo que nós vamos mostrar para vocês agora, um vídeo que tem menos de 1 minuto, um vídeo francês, ele traz para a gente essa discussão. Vamos assistir? Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Le monde est plus dur quand il n'est pas conçu pour vous. C'est pourquoi les espaces EDF sont accessibles à tous. Então, pelo que vocês viram no vídeo, o vídeo traz uma mensagem que diz que o mundo ele é mais difícil quando ele não é pensado para você. E aí eu pergunto, será que a sua escola ela está sendo pensada para todos? A inclusão é um tema assim, bastante amplo e apesar de ser bastante discutido, de ter sido discutido nos últimos anos, as pessoas ainda acham algo muito distante, algo abstrato, Afinal, como eu faço a inclusão na minha escola? Como tornar a minha escola acessível? O que é incluir? Ou um questionamento comum também, o que eu, gestor ou gestora, tenho a ver com isso, Então, a inclusão, ela envolve todas as pessoas que elas estão fora ou foram colocadas, fora do processo, fora da sociedade. Portanto, é algo que envolve toda a espécie humana. Sobre isso, o Sasaki ele traz uma definição de inclusão social que eu acho bem interessante. Vejam aí na tela o que ele diz. O que é inclusão? A gente parte dessa pergunta. O processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana, composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outras características, com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações. Essa definição ela é bem completa, porque ela traz uma abrangência de inclusão bem geral, de fato, de todos aqueles que estão fora do processo. E ela traz algo que eu acho interessante lembrar aqui, é quando diz com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações. Tem um lema que ele é conhecido mundialmente e que as pessoas com deficiência utilizam, que eu acho bastante pertinente. O lema diz, nada sobre nós sem nós. Isso significa dizer que as pessoas com deficiência, elas têm o direito de participar da elaboração de leis, elas têm o direito de decidir qual a melhor forma de acessibilidade que elas querem, porque durante muito tempo a sociedade decidiu por elas. Então esse lema ele coloca um basta, e eu acho bem interessante a gente estar respeitando essa participação desses sujeitos na sociedade. Sasaki também traz uma outra definição, vejam aí na tela, dentro desse conceito de inclusão, o que é que ele faz em termos de definição do que é integração e o que é inclusão.
Porque muitas vezes a escola, ela trabalha achando que está fazendo a inclusão, mas na verdade ela está presa a um paradigma antigo, que é o paradigma da integração, né? Então ele traz a distinção mostrando que a integração ela é a inserção parcial do sujeito e a inclusão é a inserção total do sujeito. Vejam aí na tela essas duas imagens em que colocam os dois sujeitos. Nas duas situações as pessoas elas estão inseridas, mas no processo de integração elas estão feitas uma bolha, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, as pessoas com deficiência elas passaram por um processo de exclusão, onde elas foram totalmente afastadas da sociedade e da família. Depois veio um período de segregação, em que elas ficaram confinadas nas instituições, ainda separadas das famílias. E depois veio a inclusão, que foi quando elas tiveram acesso à escola, mas elas ficaram, como está mostrando aí nesse slide, né, feito uma bolha. Elas estão na escola, mas não estão, né, não estão inseridas totalmente. Então, a integração, ela parte do princípio que o sujeito ele tem que se adequar à situação, não é a sociedade que se prepara para recebê-lo. Já no paradigma da inclusão, não. A sociedade, no caso a escola, já que estamos focando na educação inclusiva, a escola que tem que se preparar para receber esse sujeito, né? Tem que fazer as adequações necessárias. Então, uma mudança na escola, aliás, é a visão do paradigma inclusivo, né? Se a gente for pensar assim, parte do princípio que a escola tem que se preparar. E isso requer quebra de paradigmas, isso requer um repensar no sistema educacional e na escola, e é por isso que você, gestor, você, gestora, tem um papel fundamental nessa ação para tornar a sua escola inclusiva, né? Um outro aspecto importante quando a gente pensa em inclusão em relação à linguagem, né? A forma como eu me refiro a outra pessoa, a forma como eu utilizo a linguagem, seja voluntariamente ou involuntariamente, isso eu posso estar discriminando o outro ou eu posso estar respeitando esse sujeito, né, nas suas diferenças. Então, as pessoas às vezes perguntam para a gente qual o termo utilizado para as pessoas com deficiência, né? Eu devo dizer pessoa portadora de deficiência, eu devo dizer portador de necessidades educacionais, ou portador de necessidades específicas, portador de necessidades especiais, enfim, estudante especial, é muito comum a gente ouvir isso, né? Então, qual o termo, na verdade, mais adequado para utilizar? Vejam, os termos, eles mudaram ao longo, né, do processo histórico. Mas os termos eles não são neutros, né? Os termos eles trazem uma carga de sentido que tem a ver com a sociedade em questão, né? Com cada sociedade. No caso das pessoas com deficiência, foram muitos os termos utilizados até chegar ao atual termo que é bastante conhecido, que é pessoa com deficiência. Esse termo, ele não é à toa, né? Quando eu digo pessoa, eu estou valorizando o sujeito, eu estou vendo o sujeito em primeiro lugar, né? E eu estou tirando o foco da deficiência, que era assim visto antigamente. Além disso, portador é algo, eu posso portar algo e deixar a qualquer momento, deixar de portar a qualquer momento. E isso se aplica também a pessoas com necessidades específicas ou especiais, como alguns falam, né? Inclusive alguns preferem dizer pessoas com necessidades específicas. Vejam, tanto pessoa com deficiência como pessoa com necessidade específica são termos corretos. O que é errado é você dizer portador. Agora, é bom lembrar que esses termos, eles não são sinônimos, né? Eu posso ter uma necessidade específica e não ter nenhuma deficiência. Então, um não vai substituir o outro em todas as situações, tá certo? E tem um termo também em relação às pessoas com deficiência que a gente ouve muito na escola, que é dizer, eu tenho 10 estudantes especiais. O termo especial, ele também não se adequa, porque especial não é específico de pessoas com deficiência. Eu posso dizer que todos os meus estudantes são especiais, né? Então, é um termo que a gente precisa repensar
né, e voltar às terminologias corretas, porque como eu disse anteriormente, a linguagem, né, ela fala muito do que eu quero dizer para o outro, se eu respeito ou se eu discrimino esse sujeito, tá certo? Se a gente pensar em termos de marcos legais, né, e qual a relação que esses marcos e as políticas públicas elas têm com a gestão escolar, como que elas orientam, a gente vai ter diversos documentos, né, internacionais e nacionais que vão nortear como fazer a inclusão no âmbito educacional. Eu deixo aqui alguns, os principais, né, que tiveram influência, inclusive direta, na elaboração de políticas públicas no nosso país. O primeiro foi a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990. Esse documento ele orienta, enquanto papel do gestor, a promoção, né, promover o fortalecimento de alianças, né, vejam bem aí no slide, essa primeira parte, onde diz promover o fortalecimento de alianças. Isso significa dizer que é papel do gestor fazer as articulações, né, para promover essa inclusão no âmbito educacional. Um segundo documento muito importante é a Declaração de Salamanca, de 94, e, inclusive, esses dois documentos, eles orientaram, né, a construção da LDB de 96, trazendo um capítulo, né, a LDB traz um capítulo só com inclusão, e esses documentos eles fomentaram essa discussão. Então, voltando para a educação, para a Declaração de Salamanca, ela foi um marco, um divisor de águas na educação inclusiva. E ela não só ratifica a ideia de uma educação para todos, como ela promove, ela propõe, na verdade, mudanças, né? Então, pensando no papel do gestor, ele teria, nesse momento em que essa declaração ela é publicada, ele teria o papel de promover a inclusão por meio de uma gestão participativa e democrática. Observem bem, né, que esse termo gestão participativa e democrática, ele surge neste momento e ele traz a ideia de que esse gestor ele vai envolver todos no processo. E é bom lembrar que a inclusão ela não é responsabilidade só sua, isso é uma notícia boa, né? Não é só responsabilidade da gestão. A gente sabe que a inclusão ela é responsabilidade de todos, mas para que todos se envolvam na escola é importante que o gestor faça as articulações, que promova espaço, né, por exemplo, reuniões pedagógicas, né, promova situações em que as pessoas possam trocar ideias, né, socializar ideias, também possibilitar a participação dos professores nas formações continuadas. Vejam que tudo isso faz parte da gestão e quando o gestor tem essa concepção de gestão participativa e democrática, certamente ele não vai centralizar isso, né? Ele vai envolver todos nesse processo. Bom, um outro documento bastante importante é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção, inclusive, ela orienta, né? Ela norteia políticas públicas importantes como a política de 2008, né? Essa política é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão. Com essa política, a gente entende o papel do gestor de reorganizar a escola para torná-la acessível. E é nesse momento em que se orienta os atendimentos educacionais especializados, né? O AEE, que ele acontece nas salas de salas de recursos multifuncionais, que algumas escolas têm, outras não têm. As que não têm, o gestor pode fazer parceria, é importante dizer isso. E lembrar que esse atendimento ele deve ocorrer no contraturno, né? E ele permeia desde a educação infantil até o nível superior. E aí, por fim, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. Ela foi pensada a partir dessa convenção, tanto que ela traz os princípios dessa convenção como um princípio importantíssimo que é de acessibilidade, né? Quando eu não promovo a acessibilidade, isso pode ser punível, né, pela lei. Eu estou discriminando o sujeito. E nessa Lei Brasileira de Inclusão tem um capítulo importante, que é o capítulo 4, que ele traz, né, toda uma discussão sobre a educação, do direito à educação. Então, qual seria o papel nesse momento, nessa lei? O papel do gestor seria o de elaborar um PPP, né, centrado nos princípios da inclusão, né, de forma a garantir o pleno acesso ao currículo. Um currículo acessível, ele está intimamente ligado a um PPP pensado, né, alinhado
com as políticas públicas inclusivas. Eu gostaria de destacar, né, que na convenção a gente tem uma mudança de concepção do que é deficiência. Observem aí na tela o que diz. Deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade. Portanto, essa pessoa que está aí, né, que vocês estão vendo essa imagem, a pessoa está diante de uma barreira, né, uma barreira física, uma barreira arquitetônica, mas no conceito de deficiência não é uma característica dela, né? Não é porque ela tem uma deficiência física que ela não pode acessar a um outro andar. É pelo o ambiente, pela situação. Então, na verdade, essa deficiência ela passa a ser a sociedade, muitas vezes, a situação que está impondo, né, essa barreira. Lembrando aqui que é importante a gente pensar em barreiras, mas muitas vezes centra só nas barreiras arquitetônicas. Existem outras dimensões de barreiras, inclusive a comunicacional, que é muito importante você pensar em acessibilidade comunicacional e atitudinal, né? Uma outra questão é em relação à LBI, o capítulo 4, quando eu trago aquela discussão que eu falei anteriormente do direito à educação, que diz: o poder público tem o dever de melhorar as escolas visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Então, você, gestor, você, gestora, pense com carinho nessa legislação, se debruce. Você tem aí um material importante, né, que você pode estar consultando, né? Então, a gente pergunta quais seriam os caminhos para incluir. A gente entende que o primeiro caminho é o acolhimento, né? Acolher cada estudante. Lembrar que uma pessoa com deficiência, ela é, antes de tudo, uma pessoa. Ela é um sujeito com todas as necessidades e as dificuldades e os anseios que qualquer outra pessoa. Um segundo passo seria conhecer a legislação, porque essa legislação ela vai lhe orientar as ações da escola. Vai ser um norte, vai ser uma bússola, né? Um outro ponto importante é a identificação das condições de acessibilidade da escola, não só dentro da escola, mas também no entorno da escola. Isso é importante. Estabelecimento de parcerias também é bastante importante, seja com as salas de recursos multifuncionais, com a família, com as pessoas com deficiência, lembrar de envolvê-las no processo e com a comunidade em geral. E, por fim, a elaboração de um PPP alinhado aos princípios da inclusão. E eu gostaria de concluir deixando aqui uma pergunta para você. Em que medida o PPP da sua escola ele está centrado nos princípios da inclusão? Será que o currículo da sua escola ele é acessível? Ele está proporcionando uma educação para todos? Pense nisso. Muito obrigada e até o próximo encontro.